texto da palavra que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui nós estamos alegres para glorificar o Senhor, né? Para dar o testemunho: Senhor, eu estou aqui para te servir, para te glorificar. Senhor, eu estou na tua casa. Irmãos, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria de trazer à memória dos irmãos que o culto é lugar de bênção. Culto é lugar da manifestação do Senhor. Culto é lugar de operação de maravilhas. Culto é lugar de cura. Culto é lugar de batismo com o Espírito Santo. Os irmãos que puderem estar de pé, nós vamos iniciar este culto com esse sentimento. Um sentimento de alegria. Mas que alegria é essa? É a alegria do céu. É a alegria da salvação. Glórias e aleluias ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Oramos a Ti, Senhor, como pobres e necessitados da Tua bênção. Cuida de nós, Senhor. Coloca nos nossos lábios o perfeito louvor a Ti. E que esse culto verdadeiramente seja agradável diante do Senhor. Que chegue até o Senhor notícias sobre as nossas vidas de gratidão ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Ele venceu a morte, ressuscitou.
Antes de lermos o texto, o Senhor deu uma visão. A visão é uma manifestação do Espírito Santo. Então, quando cantávamos o louvor Grandes Coisas, o Senhor mostrava que havia nesta hora uma ministração de anjos aqui nesse lugar. E havia um anjo que vinha para operar uma cura na vida de uma pessoa. E a cura era na região abdominal. Mas o Senhor mostrava que esses anjos cantavam conosco e entoavam este louvor. E nesta hora que havia esta operação, havia uma grande alegria no nosso meio. O texto que nós vamos ler está no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, no verso 7, que diz assim: E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos sentar, irmãos? Irmãos, o texto que lemos nesta noite nos fala de um momento especial na vida de um homem. Mas nós gostaríamos de lembrar dos personagens que envolveram esse evento. De um dos personagens que nos chamam a atenção era a multidão que acompanhava aquele momento da passagem de Jesus. Em vários momentos nós vamos ver na palavra que pelas operações que Jesus começou a realizar, as pessoas começaram a se juntar com um desejo de ouvi-lo e de ver o que ele estava realizando. Mas aconteceu nesse dia especial em que um homem chamado Zaqueu, que estava dentro do plano profético de Deus. Então, assim como Zaqueu foi alcançado naquele dia, e que não foi um acaso, uma coincidência, um acidente, enfim, não. Zaqueu estava já predestinado, escolhido, eleito na eternidade. Então o que faltava para Zaqueu era o encontro. E Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, a Bíblia diz que ele se preparou para ter esse encontro. E naquele dia, Jesus estava ali, era o culto. Era um culto que estava acontecendo, porque o que acontece no culto? O culto é uma reunião, né, daqueles que se predispõem a ouvir sobre
as coisas da eternidade. Então, o que Jesus ele começava a fazer na sua movimentação era falar do reino. Então, a mensagem de Jesus era falar do reino. Então não há um culto que não se fale do reino. Então todas as vezes que nós nos reunimos para falar do reino, que é o fator principal para nós. Então aquele dia, observe, irmãos, que naquele dia estava havendo um culto. Só que esse culto, ora ele acontecia com um povo parado, ora ele acontecia com o povo andando. E nós vamos entender isso. Nesse momento a Bíblia diz que Jesus, ele estava passando, né? Quando ele entrou em Jericó, ele ia passando. E quando ele ia passando, a Bíblia diz que esse homem, que era um homem, a Bíblia diz que era um homem rico. Ele era rico. Então vamos lá, irmãos. Um homem rico, ele já resolveu para essa vida aqui quantos por cento dos seus problemas? Josué disse que é 100%. Eu fiz aqui uma anotação. Mas vamos lá. Quantos por cento dos problemas nesta vida ele já resolveu? 50? 100%, 50%. Aí no fundo aí, os irmãos. Duda, quanto, Duda? 50%, Duda, também? Não. Mas olha aqui, Leonela. Não, peraí, então deixa eu dar uma resposta aqui. Olha aqui, ó. A Bíblia não relata que ele tinha problemas de saúde, problemas familiares. A Bíblia faz questão de falar. Saúde, acho que ele não tinha mesmo, né? Porque ele subiu numa árvore, devia estar muito bem de saúde, né? Então a Bíblia não relata, né, nenhum outro problema. Então vamos partir desse princípio aí. Quantos por cento? 110 então. Vamos lá, os irmãos estão aqui. As crianças também concordam ou não? Ei, Davi? Você já vai mudar de ideia, né, Davi? Davi já está mudando de ideia já. Mas, irmãos, vejam só que interessante. Um homem rico, ele já resolveu, os irmãos podem colocar aí 80, 90, 100% dos problemas dele para essa vida. Então, logo, irmãos, o que levou Zaqueu até Jesus? O que levou Zaqueu até Jesus? Qual foi a operação que levou Zaqueu até Jesus, que moveu Zaqueu? Teoricamente, irmãos, não precisando de nada, mas ele foi até Jesus. Mas ele não só foi até Jesus, mas naquele dia, aquele culto que Zaqueu falou: eu vou participar desse culto aí, eu quero saber o que vai acontecer aí nesse culto. E ele foi naquele culto. Irmãos, vejam que o lugar que Zaqueu procurou para assistir o culto foi um dos piores lugares. Imagine qual assento, né? Imagine, irmãos, ele subiu numa figueira brava e ele ficou sentado lá em cima assistindo o culto. E eu fico imaginando o seguinte, que a operação na vida de Zaqueu foi tão forte, interiormente falando, que quando ele viu Jesus, que era Jesus que estava ali, ele não mediu esforços para chegar até aquele lugar, porque ele não queria só ouvir, não, ele queria ver. Ele queria ver, irmãos. O desejo de Zaqueu em ver Jesus fez ele romper algumas barreiras. Vamos ver quais barreiras, né? Mas a alegria
que motivou Zaqueu a estar ali, ele nem se importou aonde ele ia sentar. Você está sentado aí, né, num banco que não é muito confortável, mas certamente muito mais do que Zaqueu. Então havia uma operação interior que fez toda essa obra, que fez Zaqueu romper barreiras. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Ele procurou o lugar mais simples do culto. Ele procurou o lugar mais simples. E ele ficou ali, não falou nada. E aquela manifestação ali, ela estava enchendo o coração de Zaqueu de alegria. E vamos ver o que ele rompeu. Irmãos, vamos lá. Você acha que se um rico passar aqui na frente, irmãos, será que ele entra aqui? Por ele, será que ele entra aqui? Irmãos, a coisa mais natural é, se ele quiser ir assistir algum culto, ele procurar uma estrutura que chame mais a atenção, que seja mais bonita, que seja mais confortável, que tenha pessoas mais importantes. Hoje você tem igreja que, né, são as igrejas dos artistas, nada contra isso, né? Mas ele era rico. O rico quer ficar com quem, irmãos? Com o rico. O rico quer ficar com o rico. Porque entre os ricos, o perfume é o mais caro. O sapato é o mais bonito. O terno é o mais perfeito. Zaqueu rompeu tudo isso. Qual era a operação que estava acontecendo dentro de Zaqueu, que ninguém sabia, ninguém percebeu, mas só Zaqueu sabia que aquele dia ia ser um dia diferente. E ele então, ele rompe tudo isso. E na hora que ele menos espera, o Senhor olha para ele e não só chama ele, porque Deus podia chamar: rapaz, o que você está fazendo aí? Desce. Ô moço, desce daí. Ô fulano, desce daí. Mas irmãos, ele chamou Zaqueu pelo nome. Uma pergunta: essa operação parou ali? Foi só ali para Zaqueu? Só Zaqueu foi eleito, só Zaqueu foi escolhido, só Zaqueu foi chamado? Jesus só entrou na casa de Zaqueu? O interesse da eternidade era só em Zaqueu? O interesse da eternidade é em você também. É por isso que nós estamos aqui, porque a eternidade se interessou por você. Enquanto muitos não se interessam por você, a eternidade se interessou por você. E ela determinou que um dia
você iria ser chamado como Zaqueu. Como Zaqueu. O seu nome está escrito no livro da vida. Qual era a operação que moveu Zaqueu? O que estava acontecendo dentro de Zaqueu que fez com que ele rompesse todas essas barreiras, todos esses obstáculos? Irmãos, o que aconteceu dentro de nós, o que aconteceu dentro de você, meu irmão, que fez com que você rompesse todos esses obstáculos? O que foi que aconteceu? Foi um desejo que de repente, não, deu um desejo, deu uma vontade, como dá uma vontade de você de repente comer alguma coisa, assistir alguma coisa, ou ir até algum lugar. Será que foi esse? Será que foi isso que aconteceu com Zaqueu? Será que foi isso que aconteceu conosco? Que operação é essa, irmãos? Que operação é essa que o mundo não conhece? Que o homem natural, ele não enxerga? Porque para a multidão que estava ali, Zaqueu era mais um ouvinte. Para a multidão que estava ali, Zaqueu estava ali também para assistir mais um culto. Para o seu vizinho, para os vizinhos daqui, para aqueles que te acompanham, é mais um culto. Mas, irmãos, não tem para nós mais um culto. Depois que nós encontramos o Salvador, depois que Ele nos alcançou, não tem mais um culto. Sabe por que não tem mais um culto, irmãos? Porque o culto não termina. O culto não termina. O culto do dia que Deus te alcançou não terminou ainda. Não terminou ainda. Não terminou. Ele continua. Ele continua. Não é mais um culto. Não foi mais um dia. Não é mais um dia. Foi o dia em que o Senhor nos chamou. Foi o dia em que nós ouvimos Ele nos chamar. Foi o dia em que nós aceitamos o chamado dEle. Que operação é essa, irmãos? O que estava acontecendo dentro de Zaqueu? O que aconteceu dentro de você que te trouxe até aqui? O que aconteceu dentro de você que está te movendo a servir ao Senhor por esses longos anos? O que está acontecendo dentro de você que te move a não desistir? Mesmo quando as barreiras vêm, elas se levantam, uma atrás da outra. Mas você não desiste. O que é essa operação? O que é isso? O mundo sabe responder isso. As pessoas naturais sabem responder isso. E quando eu estou falando de pessoas naturais, é porque a Bíblia fala isso. Eu um dia fui uma pessoa natural, mas o dia em que eu aceitei Jesus, eu deixei de ser uma pessoa natural e passei a ser uma pessoa espiritual. Então, as coisas espirituais são discernidas como? Espiritualmente. Ou seja, por uma operação do Espírito Santo. E essa era a operação que estava acontecendo no interior de Zaqueu. Que moveu Zaqueu. Que fez com que Zaqueu rompesse todas as barreiras. Que fez com que Zaqueu, e nós vamos entender agora a
transformação. Mas vamos fazer uma pausa antes de nós finalizarmos com aquilo que aconteceu na vida de Zaqueu depois daquele encontro. Fazer uma pausa para falar da multidão. Irmãos, os irmãos viram qual foi o posicionamento daquela multidão. Vamos ler o texto? Vamos ler? Quando Jesus chamou Zaqueu e disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Irmãos, preste muita atenção. Enquanto Deus, um parênteses, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se o Pai não tivesse estabelecido isso, Jesus disse assim: todos que o Pai me deu, não quero que nenhum deles se perca. Olha aqui. Quem foi que levou Zaqueu até Jesus? O Pai determinou todas as coisas. Foi o Pai que determinou. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Foi Ele que determinou. Foi Ele que disse. Então a operação foi do Espírito de quem? O Espírito do Pai. O Espírito do Pai moveu Zaqueu por uma determinação do Pai. Hoje, Zaqueu, é o seu dia de decidir que caminho você vai escolher. Se você vai continuar vivendo essa vida atrás de dinheiro, ou se você vai querer conhecer aquele que é o dono da prata e do ouro. Mas não é da prata e do ouro que perece, não, mas é do tesouro que não perece. O Pai, irmãos, foi o Pai. Sabe quem te levou até Jesus? O Pai pegou o seu nome ali e falou assim: Josué. O Pai pegou o nome ali e falou assim: Luciene. O Pai pegou o nome. Queria falar o nome de todos aqui. Foi o Pai. O Pai falou assim: hoje vai ser o dia da Monique. O Pai falou assim: hoje vai ser o dia da Simone. Hoje vai ser o dia da Érica. Hoje vai ser o dia do Bruno. Hoje vai ser o dia da Cíntia. Hoje vai ser o dia do Hércules. Hoje vai ser o dia da Sara. Hoje vai ser o dia do Miguel. Hoje vai ser o dia do Hélito. Hoje vai ser o dia do Márcio. Hoje vai ser o dia da Fernanda. Hoje vai ser o dia do Souza. Hoje vai ser o dia da Fabiana. Hoje vai ser o dia do Davidson. Hoje vai ser o dia do Heitor. Hoje vai ser o dia da... Irmãos, foi esse Deus que te escolheu. Foi esse Deus que falou, entendeu, Brenner? Foi Ele que falou assim: hoje é o dia dele. Hoje é o dia dele. Foi Ele que nos levou até o Salvador. Foi uma determinação dele, Zelita. Entendeu, Thalita, agora? Entendeu por que você está aqui? Entendeu, Carmen? Entendeu, Nivaldo? Está entendendo, Vanessa? Entendeu, Fátima? Vocês estão entendendo? Entendeu, Alessandro? Entendeu, Gustavo? Entendeu, Nilton?
Entendeu? Entendeu, Benício? Foi o Pai que te escolheu. Você entendeu, Nathalie? Você está entendendo isso? Foi o Pai que te escolheu. Entendeu, Marcela? Entendeu, Érica? Você entendeu isso? Foi o Pai. Foi o Pai. Foi o Pai que falou assim: hoje é o dia da Joana. Foi o Pai que falou: hoje é o dia da Bianca. Foi o Pai. Entendeu, Davi? O Pai determinou que é o seu dia. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? João. Hoje é o seu dia, João. Qual que é o seu nome? Ana. Ana, hoje é o seu dia. Qual que é o seu? Davi. Aleluias, Davi. Isso mesmo. Davi levantou a mão. É isso. É isso, Davi. Hoje é o seu dia, Davi. O Pai determinou isso. Não fui eu. Nós não somos um arranjo aqui de última hora. Então, como alguém pode murmurar, irmãos? Meu Deus. Como alguém pode murmurar? Porque Deus separou você, Denilson. Como é que Deus pode murmurar? Como é que pode ter uma multidão murmurando? Como é que pode ter uma multidão reclamando? Porque nós estamos reunidos neste lugar. Como é que... Dá para entender isso, irmãos? Não tem... Acho que nem racionalmente a gente consegue entender isso. Quanto mais espiritualmente. Entendeu, Duda? É isso, Duda. Você mesmo. Você é escolhida dele. Como é que pode você ter uma multidão murmurando e até decretando o juízo na vida daqueles que querem participar disso que nós estamos participando aqui? Mas olha só, estou encerrando. Enquanto essa multidão aqui estava murmurando, porque Deus escolheu, porque Deus separou, porque Deus estava fazendo uma festa na vida de Zaqueu, porque Deus está fazendo uma festa na sua vida. Não acabou a luta, não acabaram as lutas, mas nós estamos felizes. Nós estamos em comunhão, Josué. Nós estamos vivendo a comunhão do Espírito.